Sem mais delongas, nesta manhã eu gostaria de falar para os amados irmãos sobre 4 qualidades que os líderes precisam ter. É de fundamental importância o líder ter qualidade para servir ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos, Deus capacita a cada um. Estudando teologia e vendo a vida dos apóstolos, nenhum daqueles que foram chamados para seguir a Jesus tinha capacitado, mas Cristo o capacitou. Porque quem nos capacita é Cristo, através do seu Espírito Santo. Deus tem capacitado os teus servos. Irmãos, em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, a palavra de Deus diz assim: procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homem de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, para liderar cada grupo. Aqui podemos até dizer, segundo a capacidade, pelo que o Senhor entende, ou pelo que nós entendemos. Aquele que tem poder, força para liderar 1000, bote sobre 1000. Aquele que tiver força para 100, bote sobre 100. O que tiver força para trabalhar com 50, bote sobre 50. E o que tiver força para trabalhar com 10, bote sobre 10. Mas o Senhor vai dar capacidade sobre cada um deles. E a palavra de Deus diz que quando Deus chama para ser líder, Ele manda chamar homem ou homens capazes para realizar a sua obra. Mas muitas vezes nós nos achamos que não somos capazes. Esse texto que eu li refere-se a Moisés. Jetro, sogro de Moisés, ele foi visitar, levar a sua filha, que era a esposa de Moisés. E quando chegou lá, Moisés estava ministrando sobre o povo. No Velho Testamento chamava julgar, ele estava julgando. E ele ali passava o dia inteiro, eu talvez até passasse para outro dia julgando cada um. E Jetro viu que aquilo não era bom para Moisés, porque a princípio, enquanto ele era novo, ele poderia fazer aquilo que ele estava fazendo, mas futuramente ele não teria capacidade para realizar aquilo que ele estava realizando. E Jetro deu uma opinião para ele. Irmãos, só que aquela opinião que Jetro estava dando ao seu genro Moisés não era totalmente Jetro, mas Deus estava mostrando a capacidade de reinar sobre o povo, ou de julgar aquele povo, ou de instruir aquele povo a Moisés. Então ele disse: escolha homens capazes. Então, para sermos um grande líder, a primeira coisa que nós precisamos ter é capacidade para fazer. Quando nós colocamos a palavra capacidade, não quer dizer que nós somos capazes para tudo. Mas nós temos a confiança que Deus nos capacita a realizar a sua obra. Porque nós sabemos que nós não somos capazes. Quem éramos nós para fazermos a obra de Deus? Era um ministério para os anjos, mas Deus confiou isso a cada um de nós. Não é verdade? Deus confiou a cada um de vocês, obreiro, e Ele concedeu essa capacidade. E eu quero dizer, irmãos, que a primeira qualidade que o líder escolhido por Deus precisa ter é a capacitação para exercer bem a sua função. Quando Deus separa, porque Deus te conhece.
Deus conhece os nossos corações, os nossos intentos. O que nós podemos fazer, mesmo não tendo a força, a capacidade, mas Deus nos faz um homem capaz de realizar a sua obra. Deus nos capacita através dos nossos interesses. Temos sempre que procurar nos capacitar diante de Deus. Não quer dizer que nós estamos ajudando a Deus, mas quando nós queremos nos capacitar é porque Deus está nos chamando para nos capacitarmos diante dEle. Eu estava vendo uma mensagem de Billy Graham e ele dizia: quer ser amigo de Deus? Comece a orar. Ore e não pare de orar, até que você sinta que a sua intimidade com Ele está grande. É nesse momento, irmãos, quando nós oramos, que nós estudamos a palavra de Deus, que nós começamos a nos capacitar diante de Deus. Deus usa cada um segundo a capacidade que o próprio Deus lhe concedeu. Essa semana eu estava falando até com o pastor Ananias, não foi, Ananias? Eu disse: Deus usa cada um conforme a capacidade que a pessoa tenha. Aquilo que Deus me deu, eu tenho que executar, porque Deus me deu. Só que Deus me deu algo, e a cada um de vocês Deus deu algo para cada um, e que você precisa executar o que Deus lhe deu. Você não vai executar aquilo que Deus me deu, porque o que Deus me deu é para mim, é para mim fazer. O que Deus deu ao pastor é para o pastor fazer, pastor presidente. E o que Deus te deu é para você fazer. Você não pode fazer o que é do pastor, você não pode fazer o que é meu, mas você vai fazer o que é seu, porque Deus te capacitou naquilo que Ele te concedeu. Irmãos, e fazendo assim, nós seremos bem-sucedidos na obra de Deus. Quem quiser ser bem-sucedido na obra do Senhor, faça o que o Senhor te concedeu. Jetro, quando chegou e viu Moisés, esse grande líder do Senhor, você vê que até Moisés se resguardou um pouco, mas Senhor, eu sou pesado de voz. Ele disse: não se preocupe, Moisés, eu vou colocar alguém do seu lado para te ajudar. Você vai dizer para ele, ele vai falar para o povo. Está certo, Moisés? Moisés: está certo, Senhor. Eu vou liderar este povo. Irmãos, é interessante que Moisés, esse grande líder de Deus, quando Deus chamou para tirar o povo que estava no Egito, para levar para a terra prometida, e o interessante é que quando Deus tirou o povo do Egito, colocou em um deserto. Irmãos, não é tão fácil, né? Por que deserto? Irmãos, primeiro, quando eles saíram do Egito, passaram pelo Mar Vermelho. Estudando a palavra de Deus, aquele Mar Vermelho simbolizava o sangue de Cristo. O povo tiveram que passar pelo Mar Vermelho antes de entrar na terra prometida, e tiveram que ir para o deserto, porque o deserto é um lugar de esquecimento. Eles teriam que esquecer os costumes do Egito, por isso que tiveram que ir para o deserto. E não foi tão fácil para o líder Moisés levar aquele povo para o deserto, para ser capacitado por Deus para entrar na terra prometida.
E depois que eles passaram por deserto, quase todos ficaram por ali, que saíram da terra prometida, não conseguiram esquecer os costumes do Egito. Estou falando de liderança, só dando uma réplica do que foi a vida do líder Moisés, que muitas vezes quando nós olhamos, achamos que foi tão fácil conduzir aquele povo até a terra prometida. Até o próprio Moisés, por desobediência, não conseguiu entrar, mesmo sendo um grande líder, que o Senhor o chamou para realizar a sua obra. E depois, para entrar na terra prometida, eles tiveram que passar pelo rio Jordão, que simbolizava o batismo nas águas, a purificação no sangue, o Mar Vermelho, e o rio Jordão, que simbolizava o batismo. Agora já era uma morte e ressurreição para poder entrar na terra prometida. É o nosso trajeto, irmãos, é o trajeto de cada pastor aqui na terra, fazer com que o povo receba o lavamento pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário para a remissão do pecado, e passar pelo batismo, que é a morte e a sua ressurreição, enterra o pecado no mar e depois ressuscita para poder entrar na terra prometida. E esta é a missão do líder que o Senhor capacitou, que tem que fazer, instruir o povo para isso, para sermos arrebatados naquele dia que está preparado para a sua igreja. Depois requisitou Paulo, outro grande líder, né? Deus capacitou. Irmãos, e quando Paulo recebeu Cristo, para onde Paulo foi para deixar os costumes do Egito? Para o deserto. Passou 3 anos no deserto, aprendendo com o Senhor. Depois de 3 anos que ele aprendia com o Senhor, daqui a pouco o pastor vai ler na leitura da ceia do Senhor: eu vos entreguei, eu que recebi do Senhor. Quer dizer, Paulo foi no deserto receber, e nós estamos no deserto. Não é verdade? Deus requisitou Moisés para libertar seu povo do Egito, porque Deus já havia capacitado Moisés para isto. Irmãos, aqui tem vários líderes. Tem professor de escola bíblica, dirigente de círculo de oração, professores e coordenadores de crianças, professores, coordenadores de senhoras, temos diáconos, temos porteiro, cada um lidera a sua função. E eu quero dizer que Deus te chamou, te escolheu e te capacitou para isso. Irmão, tudo que nós fazemos na obra de Deus é porque Deus nos chama e nos capacita a fazer. A palavra de Deus diz que o próprio Jesus disse, quando ele partiu para o lado do Pai, ele disse: não vos deixarei sozinho, não vou deixar vocês órfãos, não se preocupe não, discípulos. Eu vou enviar o Espírito Santo, e esse vai estar com vocês, esse vai interceder por vocês, a mim e o Pai, até aquele dia. Nós estamos estudando na nossa escola teológica escatologia, estamos estudando as coisas dos últimos dias. Alguns alunos, já terminamos até essa matéria, né? Na próxima semana estaremos fazendo avaliação. Deus está capacitando através do curso teológico. Desde já eu já estou até convidando, daqui no começo de janeiro nós vamos fazer matrícula já para a próximo grupo que irão estudar teologia aqui na igreja, tá certo? A segunda coisa que Deus, quando Ele chama para ser líder, Ele sempre procura homens
tementes a Deus. Precisamos ser capazes. E depois precisamos ser tementes. Você precisa temer a Deus, não é ter medo, mas é confiar, é buscar, é reconhecer que Ele é Senhor sobre nossas vidas. E quando nós somos tementes, irmão, nós não tomamos decisões próprias. Todas as nossas decisões vêm de Deus. Eu falei no curso teológico que quando nós aceitamos a Cristo, que é feito o apelo, o pastor sempre diz: quem quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Veja que a primeira palavra que eu falei foi Senhor. E quando nós temos um Senhor sobre nossas vidas, nós não temos poder de tomar a decisão do nosso Senhor, mas o Senhor, Ele tem poder de nos dar as nossas decisões. Nós não temos poder de decisões próprias, porque nós temos um Senhor, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, e Ele é quem deve reger os nossos caminhos. Aleluias. Irmãos, quando nós somos tementes a Deus, a palavra de Deus fala de um homem, um grande líder. Nós estamos estudando na nossa escola bíblica dominical sobre ele, sobre o nosso irmão Jó, esse patriarca. E no versículo 1 de Jó, diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então você sabe por quê, irmão, temente a Deus? Porque nós seremos como Jó fazia, era um homem íntegro, reto, aleluias, e tinha outra coisa ainda, se desviava do mal. Como é bom encontrarmos pessoa nessas qualidades. Então a segunda qualidade, irmãos, do grande líder é um homem temente a Deus. 3, um homem de verdade. O líder escolhido por Deus precisa ser homens verdadeiros. Um líder escolhido por Deus precisa ser um homem que ame a verdade, porque Deus é a verdade e exige que seus servos sejam também homens de verdade. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Homens de verdade. O próprio Jesus disse lá, 14,6, João 14,6, eu sou o caminho reto, a verdade e a vida. O próprio Jesus dizia que Ele era a verdade. Irmãos, importa que aqueles que seguem ao Senhor, que os líderes que seguem ao Senhor, eles precisam seguir na verdade, e ser a verdade, e caminhar na verdade, e falar a verdade. E não ser como os muitos que estão aí, enganando o povo, destruindo alma, levando pessoas aos maus caminhos, mesmo dentro da igreja, mas está pregando mensagens que não estão na Bíblia. Nós queremos falar das verdades bíblicas.
Deus quer que os teus servos, aqueles líderes que foram escolhidos por Ele, que falem a verdade. E falar a verdade é você conhecer a Bíblia para falar e pregar sobre a Bíblia. Quando nós estudamos a palavra de Deus, eu sempre digo que Deus, Ele foi, Ele era, Ele é e sempre será capacitado sempre naquilo que Ele fez. Deus fez tudo conscientemente. Quando Deus fez o mundo, Ele fez conscientemente. Quando Deus colocou o homem no mundo, Ele colocou conscientemente. E quando este mundo daqui se desfazer, Deus vai desfazer conscientemente. Ele tem consciência de tudo que Ele vai fazer. É por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos falar a verdade e conhecer a verdade e viver na verdade, porque a própria palavra de Deus nos revela a verdade. Na escola teológica eu sempre falo que nós não precisamos mais interpretar a Bíblia. A hermenêutica ensina a interpretação, mas eu quero dizer que a hermenêutica ela nos ensina a podermos entender a Bíblia. A verdadeira interpretação já foi interpretada, agora você precisa entender o que foi interpretado para a igreja. Não é verdade? Deus usou a Septuaginta para poder interpretar a Bíblia, e nos trazer para nós mastigada. O que nós precisamos fazer agora é entender a Bíblia. O que é que a Bíblia quer de nós? O que é que ela quer que a gente faça? O que é que ela quer que a gente faça e nos conduza bem diante dela? A Bíblia, ela é o manual do cristão. A Bíblia é a verdade. Tudo que foi colocado ali, conscientemente nós sabemos que o Espírito colocou para que este povo, através dela, seja conduzido a Jerusalém. É por isso que precisamos sempre estar na verdade. Lá no Salmo 25, Salmo 25 e versículo 5, a palavra de Deus, ela diz assim: guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Quantos estão esperando todo dia, ou todos os dias, o Senhor? Você está esperando o Senhor? Você está esperando, na verdade, Ele diz, guia-me. O salmista disse, guia-me. Guia-me na tua verdade. É maravilhoso, né, irmãos? Você ter aquela consciência e aquele desejo de, ao amanhecer, você fazer a sua oração como o salmista orou, líder, irmãos, professores. Senhor, muito obrigado por esse dia, mas eu te peço, Senhor, guia-me na tua verdade neste dia. E a cada dia você se acorda e vai orando, dizendo, Senhor, guia-me na tua verdade. É mais uma das qualidades. Eu podia dizer o líder, mas podemos também colocar que o servo do Senhor precisa ter. O servo do Senhor precisa ser capaz, temente e ser verdadeiro. E para encerrarmos, é algo até difícil de falar,
mas é uma das qualidades que precisa ter para ser servo do Senhor, um líder. É homens que aborreçam a avareza. Falei de coisas boas, né? Capazes, temente, verdade. E agora, Deus quer que nós sejamos homens que aborreça a avareza. Quantos pastores avarentos, enganadores, que estão tirando o pelo das ovelhinhas, dizendo que é para o Senhor. É homem avarento, irmão, corra desses homens. Porque a palavra de Deus diz que Deus aborrece. É por isso que ele disse: aborreçam, porque eu aborreço esse tipo de líderes, de pastores, de presbíteros, de homens que fazem a obra de Deus com avareza. Mas sejam capazes, sejam tementes, sejam verdadeiros. Aleluias. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quantos homens de Deus já chegaram a esta situação? Louvamos a Deus que nós estamos servindo a Deus em um ministério que, graças a Deus, não existe isso aí. Fomos bem ensinados. Há poucos dias estava conversando eu e o pastor Carlos aqui na igreja. O pastor prega aqui há 31 anos. Não é verdade? Se alguém não aprendeu ainda, está difícil, não é, pastor? 31 anos de pregação, dentro da verdade, dentro da palavra de Deus. E se alguém ainda disser: irmãos, ainda preciso aprender, certamente nós precisamos ainda aprender, porque muitas vezes nós pensamos que sabemos, mas graças a Deus nós vamos aprendendo e vamos sabendo que precisamos aprender mais. Eu estudei, fiz um curso e pensei que tinha aprendido, mas realmente depois que eu comecei a estudar novamente, eu vi que ainda não tinha aprendido nada. E se depois que eu terminar um e começar outro, eu vou ver também que não estou aprendendo nada. Eu estou procurando aprender e conhecer a palavra de Deus melhor. Irmãos, e o que acontece com aqueles que não se dedicam? Eu quero terminar esta palavra nesta manhã pedindo a vocês: procure cada vez mais aprender a palavra de Deus para não ser enganado. É isso que o pastor sempre na terça-feira, nas escolas bíblicas dominical, ele está aqui solicitando. Procure entender melhor o que a palavra de Deus ela quer de você. Aprenda a escutar. Eu fui uma pessoa que, quando eu estudava, era uma pessoa muito dedicada em ouvir. Eu gostava muito de ouvir, tirar as minhas deduções para as avaliações através daquilo que eu escutei. Mas também eu estudava. Mas aquilo que eu escutava, eu ia averiguar no livro e ver que aquilo que eu escutei coincidia com o que estava escrito no livro. Então, eu guardava para mim, para o meu fortalecimento, porque o profeta diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, eu espero que no próximo ano, no nosso curso teológico, venha ter mais pessoas, não é? Vai ter mais professor agora. Por enquanto era eu o pastor, mas vai se formar Giovanni, Ananias, André, Geilma, tem outro irmão, Júnior, né? Vai ter mais alguns irmãos, pastor, para trabalhar nessa obra. Agora a gente vai poder dividir. E irmã Michele, né?
E nós vamos lutar já agora também, depois dessa matrícula, para o básico. Os que fizeram o básico, nós vamos partir para o curso médio. E depois que terminarmos o médio, nós vamos para o avançado. Vamos fazer tudo aqui, pastor, para a honra e glória do nosso Deus. Pastor, quero voltar ao microfone. Eu já tomei um bocadinho de tempo, né, irmãos? Mas que Deus abençoe a cada um de vocês.